Que o Senhor abençoe toda a leitura da sua palavra. Nós vamos nos expor a partir de agora na carta à Igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ler? Podemos ler juntos? Ao anjo da Igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que a abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus abençoe a leitura da sua palavra. E Ele seja glorificado. Em nome de Jesus. Podem saber. Bem, irmãos, vamos tratar da porta da autoridade. Amém? Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, porta da santidade, o verdadeiro, porta da verdade, e aquele que tem a chave de Davi, que é a porta da autoridade. Então, nós vamos estar falando sobre a autoridade nesse mês, pedindo ao Senhor que nos conduza, que nos dirija. E eu quero começar falando sobre chave. Né? O que é chave? A chave é um símbolo de poder, autoridade. Quem tem a chave possui o acesso, certo? Quem tem a chave abre e fecha, possui o acesso. Você tem a chave da sua casa, então você é a autoridade ali. Você que vai dizer quem entra, quem sai, não é isso? E a chave de Davi simboliza a autoridade real, autoridade, né, sobre um reino, poder, privilégios. Eu vou estar hoje trazendo umas considerações sobre isso, já que nós temos um mês para falar sobre a porta da autoridade, para que nós possamos embasar toda a autoridade, né? Por que Jesus falou que possui a chave de Davi? Você sabe por quê? Que possui a chave de Davi? Não, a gente precisa esmiuçar isso um pouco, né? Buscar do Senhor. Amém? Que Ele nos dê graça, em nome de Jesus. Então, no texto de Apocalipse, Jesus está falando à igreja de Filadélfia um texto, o mesmo texto que está lá em Isaías, abram ali, Isaías 22. Eu vou ler a partir do versículo 15, para que tenha o contexto todo. Está escrito assim, abriram? Isaías 22, versículo 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura? Escavando na rocha a sua própria morada. Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado da sua posição. Naquele dia, chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá.
porém sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Quem reinava nessa época era o rei Ezequias, toda a linhagem de Davi, tá? Quando fala a casa de Davi, ele está falando da descendência de Davi, da linhagem de Davi, como nós oramos, que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua descendência, os seus filhos, seus netos, os bisnetos, toda a sua descendência, ou todas as suas gerações, né? Então, nós estamos falando da casa de Mirtz, a casa de Marli, a casa de Rosana. A casa significa isso. Então, o rei Ezequias estava reinando, e era um tempo de muitas durezas ali. E este Sebna era tipo um administrador de todo o reino, né? De todas as coisas. Ele administrava, ele era um ministro das finanças, certo? Como a gente tem no nosso país, o ministro que cuida da economia. Então, ele era aquele que... Eu vou dar um exemplo bíblico. José, por exemplo. José, quando o faraó chamou, ele foi levado ao faraó e ele interpretou um sonho, o que o faraó disse? Quem acharia no reino um homem mais sábio do que você para administrar os tempos da fome, né? Esses tempos de abundância, os tempos da fome que virão, e você tem um plano, né? José apresentou um plano. Então, o faraó o elevou ao segundo, e ninguém faria nada sem vir a José. José que administrou aquele reino. E Sebna, esse mordomo ali, ele que fazia isso. Ele tinha a chave dos tesouros, né? Ele tinha a chave dos tesouros. E ele é que administrava tudo. Mas ele não estava andando corretamente. Então, o que Deus está falando para ele é que ele ia ser deposto, que ele ia tirá-lo, que ele ia ser substituído. E ele chamou um outro chamado Ilquias, filho de Eliaquim, e ele então disse, porei sobre, o versículo 22, porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, ou seja, a chave de tudo que pertence a Davi, da sua linhagem, né? Dos tesouros do reino de Davi, porém, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. O poder agora de administração estaria nas mãos de Ilquias. E Jesus, quando vai falar à igreja de Filadélfia, ele cita este texto, né? Dizendo fazendo referência à autoridade que estava sobre ele em administrar os tesouros de todo o reino. Porque Jesus é a descendência da casa de Davi. Porém, um rei, o seu trono, sobre o seu trono, estará um rei, um que governará um reino eterno, para sempre, certo? No trono de Davi, certo? Deus levantou Davi e disse que o trono dele estaria em pé para sempre. E que viria aquele que sentaria no trono de Davi, depois dele. Fazendo menção do seu descendente, né? Estão entendendo? Isso.
Então, veja bem, a chave simboliza a autoridade de quem a possui. Aquele que acessa e administra as riquezas do reino. Jesus é aquele que administra toda a riqueza do reino. Que abre e fecha as portas. E é isso que ele está dizendo para aquela igreja. Né? Eu tenho a chave de Davi. Ele está falando, eu tenho a autoridade do reino. Em Mateus 28, 18, vocês podem abrir ali e marcar, o Senhor Jesus diz, aproximando-se dos discípulos, ele falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? No momento que ele estava para ser levado aos céus, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ele completa, portanto, ide. Ide como? Na minha autoridade. Eu tenho a chave das riquezas do reino, dos recursos do reino. E ele está dizendo, eu tenho essa autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Jesus foi herdeiro de tudo. Então, ele é aquele que administra e tem toda a autoridade sobre o reino. Né? Ou seja, a chave está nas mãos de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E a outra consideração que eu quero fazer é sobre Davi. A chave de Davi. A chave de Davi. Olha, eu tenho a chave de Davi. Olha como é que foi amado Davi por Deus, né? Para Jesus, na sua glória, dizer, eu tenho a chave de Davi. O acesso, que significa o acesso ao reino de Deus e à vida eterna. A chave nas mãos de Jesus é que nos dá acesso ao reino de Deus e à vida eterna. No Salmo 89, abre lá no Salmo 89 para compreendermos, ou buscarmos compreender a profundidade que tem essa questão da chave, né? Salmo 89, de 20 a 37, vou ler aqui, acompanhe. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungido. A minha mão estará sempre com ele, e o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá. Não será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existe. Já vendo que coisa linda? Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos seus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com varas suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade, que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. Glória a Deus! A
Aqui nós vemos a fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel. Nós podemos ficar firmes nas promessas do Senhor. Tem até um hino, né? Firmes nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador. Então Deus fez uma aliança com Davi. E o Senhor passa por toda a terra procurando um coração totalmente dele, não é isso? Não é isso? O que diz aqui? Achei Davi, né? Que Deus ache você, amém, um coração que seja totalmente dele. Eu acho lindo quando ele fala, achei Davi. E a Bíblia diz que Deus passa por toda a terra, procurando um coração totalmente dele. Né? E que ele nos ache nesse lugar de total entrega. Né? Deus achou Davi. Em Davi, Deus achou esse coração. E Davi foi chamado o homem cujo coração, né, é segundo o coração de Deus. Diga, Senhor, o meu coração seja segundo o teu coração, é isso que eu desejo. O rei Saul, que veio antes do rei Davi, foi a escolha do povo. Mas Davi era a escolha de Deus. Amém. Amém? E nós conhecemos a história dos dois, né? Então, Deus fez uma aliança com Davi. Agora nós vamos lá ver aonde que Deus fez essa aliança. Segundo Samuel 7, eu vou ler o versículo 8. Aqui, Davi desejou fazer uma casa para Deus, né? Foi aqui. Então, no versículo 8, Deus envia o profeta Natã para falar a Davi. Agora diga, meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber, ó Davi, que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Amém. Amém. Uma casa significa uma descendência. Amém. Amém? Amém. Uma linhagem. Amém. Ele fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, esse foi Salomão, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Amém. Deus fez uma aliança com Davi que tinha em vista Cristo. Tinha em vista Jesus, que viria estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Amém? O descendente da casa de Davi, natural,
mas o Filho de Deus, que traria o reino de Deus à terra. Então, Davi era o escolhido de Deus, e Deus fez essa aliança com Davi. Por isso que Jesus diz, eu tenho a chave de Davi. Amém? No versículo 8, eu li até o 16, né? O Messias prometido viria da linhagem de Davi. Então, a primeira conclusão que nós temos é: as promessas de Deus são fiéis e firmes desde a eternidade para nós. É para o seu povo, é para você, é para a sua linhagem. Porque quando um de nós viemos na nossa linhagem e aqui nesse ponto você se converteu, amém? Você veio ao Senhor Jesus, daqui para diante, toda a história da tua linhagem vai ser mudada. Amém? A luz entrou e raiou na sua casa, no seu coração. E a luz entrou na tua linhagem. Podemos reivindicar em Deus toda a nossa linhagem, toda a nossa casa. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e por aí vai, até enquanto durar o céu. Porque temos uma promessa de Deus em Isaías. Os teus filhos serão meus discípulos. Eu sempre digo para vocês orarem essa palavra. Os teus filhos serão meus discípulos. E as promessas de Deus são fiéis. E tantas, diz a palavra, tantas quantas são as promessas do Senhor para nós, né? Nós temos o sim e temos o amém. Para todas as promessas de Deus para nós, é o sim e o amém. Portanto, não tenha medo. Amém? Não seja oprimido pelas dúvidas que o inimigo coloca. De repente, vem querer colocar em nosso coração quando nós vemos uma circunstância difícil acontecer conosco. Quando, de repente, nos deparamos com algum vale. Mas, quando Deus fez uma aliança com Davi, ele tinha em vista a eternidade. Amém? A nossa vida não se resume àquilo que está aqui nesse tempo presente. Nós vamos continuar. Pense em quantos irmãos nossos estão sofrendo e perderam a vida por causa de Jesus. Muitos. Então, veja bem, a vida aqui não fecha. Essa vida não fecha a conta, né? Ele não fecha a conta. Quando nós olhamos que os injustos prosperam, olha os poderosos do mundo, que são poderosos à custa de pisar sobre os pobres, sobre o povo, à custa de muito roubo. É difícil encontrar alguém honesto. Quem é honesto sai fora. É difícil permanecer num lugar onde predomina, né, a injustiça. Mas a justiça de Deus está no reino de Deus, que chegou à terra em Cristo Jesus, alcançou a você e a mim, mudou o nosso coração, muda a nossa vida. E agora nós não vivemos por reinos terrenos. Nós vivemos pelo reino de Deus, que é eterno e que permanecerá e que prevalecerá contra tudo e contra tudo. Amém? Então, ele concedeu a Davi a sua promessa messiânica ao povo e a estabeleceu do princípio ao fim, mesmo com a infidelidade dos descendentes de Davi. Ele disse, eu vou corrigir, mas com açoites de homens, certo? Mas a tua linhagem, o teu trono permanecerá firme. Deus tinha em vista o Messias e teve seu cumprimento em Jesus. E aí nós viemos para um segundo ponto. Jesus mostrou
que ele era o cumprimento da promessa messiânica. Ele era o herdeiro de toda a autoridade e poder e privilégios prometidos à casa de Davi. É ele, Jesus, né, que tem a posição mais alta de governo. Glória a Deus. E ele mostrou isso. Ele mostrou a quem? A igreja de Filadélfia. Diante de uma igreja que era fiel. Que sofre perseguições. Estava sofrendo perseguições. Ele continua, mas essa igreja, mesmo na perseguição, continua crendo e trabalhando. Né? É uma igreja que tem pouca força contra essa correnteza. Hoje que nós vemos uma correnteza muito forte, querendo arrastar as pessoas para longe de Cristo. E nós estamos vendo pessoas apostatando da fé, e indo embora, e escolhendo outros deuses. Porque, na verdade, tem o seu olhar aqui. Né? E são tomadas por frustrações, andam no nível da alma. Nós precisamos andar no nível do Espírito. Porque tudo vem do trono de Deus ao nosso Espírito. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. E nós não andamos pelo que vemos, pelo que sentimos, andamos pelo que cremos. E todas as promessas de Deus são fiéis para nós. Nós temos o sim e o amém. Então, quando ele está falando para Davi, ele fez uma aliança, ele estava falando de tempos futuros. O teu trono se estabelecerá para sempre. Mas quantas coisas a casa de Davi passou? Teve altos e baixos, o próprio Davi. O próprio Davi caiu feio. Não é? Então, o sol aqui nasce para justos e injustos. Mas nós não podemos olhar para as pessoas e tudo que acontece ao nosso redor, colocar as nossas expectativas nelas e nem para nós, como se nós fôssemos invencíveis. Nós somos invencíveis em Jesus. Amém. Amém? Então, nós não podemos deixar subir em nós orgulho, autossuficiência, vaidade, nenhum termo de comparação com aqueles que agora mesmo estão perdidos lá nessas festas mundanas. Porque se você não estivesse em Cristo, estaria no mesmo lugar. E de repente fazendo coisas horríveis e piores, porque foi de lá que ele nos tirou. Certo? E nós não podemos esquecer de onde nós viemos. E hoje nos achar melhores do que as pessoas que não têm conhecimento de Deus. Nós não podemos julgar. Nós precisamos ter compaixão delas, como Jesus teve de nós. Amém? Como ele teve do mundo inteiro, de todas essas pessoas. Então veja, diante dessa igreja que tem pouca força, mas guardou a palavra de Deus. Gente, nós somos como essa igreja de Filadélfia, vivendo um tempo de Laodiceia, um tempo de igreja morna, né? De igreja rica, pelo menos aqui no Ocidente, porque tem outra igreja que está sendo perseguida, né? Nossos irmãos estão sendo perseguidos em outro lugar. Mas aqui nós estamos vivendo um tempo de prosperidade. Prosperidade, você vê em qualquer igreja, ou lugar, templo, lugar onde a igreja se reúne, porque o templo somos nós, né? Em qualquer lugar é muito rico, tem luzes, tem fumaça, tem show, né? Tem instrumentos caros, tem um som maravilhoso. Há um investimento grande, você é o melhor para o Senhor. Tá bom. Mas é o melhor para o Senhor. Mas um investimento grande para dar conforto à igreja. Porque Deus derramou prosperidade na igreja, certo? Derramou. Olha, não sei se é para investir tanto nisso, né? Podíamos estar investindo mais em missões, né? Mas, tá, Deus julgue.
derramada na igreja. E nós estamos vivendo um tempo onde todas essas coisas têm confundido muitas pessoas e tem levado muitos até saírem para outros lugares porque não tem uma palavra, né, de confronto. Porque quando se faz uma estrutura, aí agora você tem que manter a estrutura, certo? E para manter a estrutura, você precisa de pessoas que mantenham aquela estrutura cara. E aí começa a barganha. Porque como é que vai ser se as pessoas forem embora? Então, não vamos pregar tanto assim, não vamos fazer tanto, não vamos confrontar tanto, né? Então, vamos condescender com algumas coisas. Aí começa uma barganha que não é boa. Não é boa. Jesus não nos mandou fazer uma estrutura. Aliás, o templo foi destruído no ano 70. O templo lindo, que os discípulos disseram, ó, que pedras maravilhosas, que templo maravilhoso, olha, Senhor. E o Senhor disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, vai destruir. Por quê? Porque agora a adoração, ela não é mais em um lugar específico. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? E que vivam uma fé simples. Nós não precisamos de ostentação. Nós não precisamos de ostentação no mundo. Certo? Não precisamos. E quem é que tem a chave das riquezas do reino? Jesus. Amém? É Jesus que tem as chaves da riqueza do reino de Deus. Nós não precisamos cobiçar as riquezas dos reinos da terra. Então, diante dessa igreja que sofre perseguições, e a perseguição não é só aqui, nós sofremos uma perseguição intelectual, né? Uma perseguição doutrinária. Lá, os irmãos sofrem uma perseguição para manter a fé, confessar Jesus. Aqui, nós temos liberdade de confessar Jesus, mas sofremos uma perseguição do inferno, uma perseguição doutrinária para confundir a nossa fé, para não permanecermos fiéis àquilo que recebemos. E o Senhor está olhando para nós e está dizendo, olha, eu estou vendo que vocês estão fiéis, sofrem perseguições, continua crendo, continua trabalhando, tem pouca força, porque é uma corrente forte, que eu digo sempre para vocês segurarem com mais força, porque a corrente está violenta, mas guardou a minha palavra. Amém. Amém? Vocês estão guardando a minha palavra. E a Bíblia diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o que vocês estão recebendo. Guarda a coroa. Certo? Que o Senhor te deu. Porque pode ser roubada. Fique firme, permaneça. Porque é o vencedor. É aquele que perseverar até o fim. Será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. E então, Jesus se revela a essa igreja como aquele que possui a chave de Davi. Amém. Jesus tem sob seu domínio os tesouros do reino de Deus. O nosso Deus, diz a Bíblia, é dono de todo o ouro e toda a prata. Amém. Ele tem o domínio sobre tudo, sobre todos. A terra é do Senhor, o mundo os que nele habitam. Amém? Amém. Tudo é do Senhor, até o diabo. Ele trabalha para Deus. Amém, Senhor. Até ele tem limites. Amém. E quando a gente ora, nós oramos pela cidade, você, Senhor, ó, ainda que haja festa, mas tem limites. Não pode passar desses limites. Não, aqui não. Amém? Nós oramos assim. Por quê?
Porque está aí, as pessoas escolhem. A palavra está aí, o reino de Deus está aí, sendo pregado. Também tem o outro lado. Então, é uma escolha, certo? Cada um vai fazer. Mas no nosso território aqui, que nós temos autoridade sobre ele em Cristo Jesus, é aqui que nós moramos, habitamos e trabalhamos. Então, aqui o diabo não pode ter essa liberdade. Toda essa liberdade não tem, não. Não vai fazer essa chacrinha, não. Em nome de Jesus. A liberdade em termos pessoais, das escolhas pessoais, mas não pode depredar tudo, não pode cometer excessos, não pode aqui, não pode. E nós temos visto ao longo dos anos, né, que até essa festa tem se tornado uma coisa que as famílias podem ir lá fora com as crianças, que não tem tido problema nenhum. Por quê? Porque não. Isso é por causa da oração. Então, Jesus se revela como que possui a chave de Davi, aquele que tem domínio sobre os tesouros do reino. Jesus é o descendente de Davi, que tem a autoridade e o domínio para sempre. Amém? Deus disse, eu vou estabelecer o seu trono para sempre, enquanto houver lua, enquanto o sol estiver diante de mim. De que ele está falando? Ele está falando de Jesus. Amém? Que tem autoridade e domínio para sempre. Em Isaías 9:6, a profecia diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus tem as chaves do reino de Deus. Ele é o administrador das riquezas, dos tesouros. Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com ele. Amém? Então, que tesouros podemos ter por meio de Jesus? Jesus é o único que pode abrir e fechar. Amém? Eu tenho a chave de Davi, eu tenho a autoridade, o acesso. Então, ele é o único que pode abrir e fechar as portas do reino de Deus aos homens. Certo? Em Mateus 19:21, nós vemos ali o contato de Jesus com aquele jovem rico. E Jesus então diz para ele, vá, venda tudo que você tem, os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Olha, era uma troca interessante, né? Nós estamos vendo aqui que vale a pena essa troca de Jesus. Porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Amém? E é ele quem fecha e abre. Tudo que você precisa. Todas as nossas necessidades estão nas mãos de Jesus. E ele tem as chaves. E ele, no momento certo, específico, ele vai derramar e liberar os tesouros, as riquezas que nós precisamos. Amém? E em Jesus, nós temos acesso, olha, às riquezas. Salvação. Amor verdadeiro. Paz. Vida abundante, alegria, liberdade, cura, provisão de toda sorte, todo tipo de provisão que você possa imaginar. Tudo é Ele que abre. É muito bom, gente. Libertação, cura, vida eterna. Não, mas é tremendo isso. É tremendo. E com ele, nós nos tornamos herdeiros do reino de Deus. Todos os recursos para a vitória, para a tua vitória contra todas as adversidades, diabo, pecado, mundo, carne, tudo, absolutamente tudo, todos os recursos estão nas mãos de Deus. Todos. Por isso que Deus diz
Reconhece-me no teu caminho. Porque, gente, tudo que ele faz dia após dia é abrir e fechar a porta, abrir e fechar a porta, abrir e fechar a porta. Gente. Quando ele fecha, é porque você vai se esborrachar então com ele. Amém? Às vezes você quer ir, mas não é para isso. Não vai. Às vezes nós somos assim, igual minha netinha. Eu quero agora! Criança fala, eu quero agora. Eu falava assim, botava as mãos para trás. Teimosos como uma criança que não entende ou não, nós somos assim. Teimosos. Eu quero ir. Eu quero fazer isso. Eu quero entrar nessa porta. Ou eu não quero, a porta aberta para você entrar e você não quer ir. Nós somos assim todo o tempo. Se nós fôssemos mais maleáveis com o Senhor, nós teríamos muito mais vitórias do que temos, né? Alcançaríamos muitos benefícios da nossa vida. E muitas coisas vêm sobre nós porque nós somos teimosos. Porque nós teimamos. Mas ele abre portas e fecha portas todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Ele nos conduz, ele nos dirige. Ele disse, vou adiante de vocês para lhe garantir a vitória. É isso aí. E se você desviar para a direita e para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, olha, esse é o caminho, não é por aí. Caramba, eu fico pensando, meu Deus do céu, como nós somos complicados. Se temos tudo do reino à nossa disposição. Temos o nosso rei que tem as chaves na sua mão e todos os recursos à sua disposição. É tremendo, né? Então, nós temos os recursos da vitória, porque Jesus tem a chave de Davi. Também nós, por meio de Jesus, entramos para a linhagem abençoada da promessa, amém? Você é da linhagem, a linhagem de Davi, a casa de Davi, né? Foi dar em Cristo, né? A casa de Davi, ele foi dar em Cristo. E em Cristo nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Filhos da promessa. Filhos do reino da luz. Herdeiros de toda a riqueza do reino. Então, queridos, eu vou terminar aqui com Lucas 10, 19, que o Senhor está falando aos discípulos, portanto, fala a nós hoje, que nós somos discípulos dos dias de hoje. Eis que eu vos dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano algum. Vocês ouviram? Ouviram? Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não tenha medo do inimigo. Somos em Cristo muito mais poderosos do que ele e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. Isso por quê? Porque fazemos parte da linhagem agora de Jesus. Nós fazemos parte da casa de Deus. A casa de Deus, a casa de Davi, foi dar na casa de Deus. E nós somos parte da casa de Deus. Isso nos coloca nesse lugar, em Cristo Jesus, de autoridade. Amém? Porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E Ele nos fez aqui reinos, um reino de reis e sacerdotes. E nós vamos aqui dar uma continuidade, continuar dessa palhinha aqui do Lucas 10, 19, para que nós pudéssemos continuar a falar sobre desmembrar
a autoridade, que é essa porta de autoridade. Amém. Mas hoje, nós precisávamos saber da onde vinha essa chave, né? E essa autoridade das riquezas do reino, a autoridade de Jesus, a chave que está nas mãos dele, para administrar as riquezas do reino de Deus, que ele distribui. É ele quem distribui nas necessidades que cada um tem. E ele é um distribuidor, um administrador justo, absolutamente justo. Portanto, eu quero dizer para vocês, não tenha medo. Não tenha medo da sua vida aqui. Não tenha medo dos seus dias. Não tenha medo das adversidades. Não tenha medo do passado. Não tenha medo do presente. Não tenha medo do futuro. Porque tudo isso está nas mãos do administrador fiel, que tem as chaves de Davi nas suas mãos. Que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. E isso aí é outra porta. Amém?